Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias nesta terça-feira, mais uma edição do seu jornal na hora do almoço. No primeiro bloco, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região do Brasil e do mundo, e neste segundo bloco tem a honra e a oportunidade de conversar com uma pessoa que está diretamente ligada à área da justiça e da área do direito, e você que sempre acompanha o Superi Notícias sabe o quanto que este espaço faz questão de mencionar e reforçar a importância desses profissionais. E hoje vamos falar sobre criminologia. E para poder falar com propriedade sobre esse assunto, está aqui uma mestre em criminologia. Claro que eu falo dela, a doutora Elizabeth Chaves, que está aqui no Superi Notícias, para elucidar e conversar um pouco sobre essa área tão importante ligada ao direito. Doutora Elizabeth, primeiramente, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço, né, o convite de vocês e a oportunidade de estar esclarecendo para o seu público, né, e para a população, de forma geral, a respeito de algumas dúvidas que a pessoa possa ter com relação à criminologia. E para a gente já começar nosso bate-papo, doutora Elizabeth, eu já vou começar com o pé na porta em relação à principal dúvida, até mesmo para quem é leigo na área. Antes da gente poder entrar de uma forma um pouco mais aprofundada sobre a sua área de atuação, eu quero entender do que se trata a criminologia. O que é? Então, a criminologia é uma ciência que estuda o comportamento, né, do criminoso, o crime, por que o crime aconteceu, a vítima. A vítima hoje ela foi colocada com um destaque nessa seara bem porque antes o poder judiciário, o legislador, ele não focava tanto na vítima, focava no crime, no criminoso e no controle social. E hoje a vítima, ela tem uma importância muito grande, né? Assim, porque a vítima é estudada hoje, no caso, por exemplo, a criminalização primária, que é quando o crime em si, né? Quando a vítima está sofrendo o crime. A criminalização secundária, que é quando ela vai, por exemplo, na delegacia, e aí ela tem que retratar tudo que ela sofreu, então ela está sofrendo de certa forma indireta a criminalização novamente, né? E a criminalização terciária, que é o julgamento da sociedade, né? Por exemplo, uma vítima de estupro, ela é criminalizada com olhos né? A Verdade. sociedade já criminaliza a pessoa por ter sofrido aquele tipo de crime. E muitas vezes até coloca a culpa de certos tipos de crime na vítima. A vítima deu causa, né? E dentro da criminologia, há o estudo também sobre isso, sobre a culpa da vítima, a culpa dividida, né, da vítima e do criminoso, a culpa, vários tipos de culpa Sim. que a gente tem dentro do estudo, não é? Dá para a gente poder ver que, de fato, como você acabou de falar na sua primeira explanação, que trata-se de um estudo bem amplo e bem abrangente, né, quando a gente trata da criminologia. E sobre isso, quais são os pilares, quais são os pontos fundamentais das ciências criminais? Então, as ciências criminais, no caso da criminologia, ela é uma ciência interdisciplinar porque ela depende de outros ramos, de outros segmentos do direito para poder se concretizar. Porque, no caso, ela depende do psicológico, Sim. do direito penal em si, de vários aspectos para serem estudados efetivamente para poder se concretizar, Sim. né? O estudo ao longo do tempo, o estudo das zonas quentes, onde acontece o crime, o estudo do criminoso,
por que que ele cometeu aquele delito, fatores intrínsecos, fatores externos. Então, são várias coisas, né? As zonas quentes que eu disse é o lugar onde onde há uma maior incidência do crime, por exemplo, o subúrbio, na prisão, no controle social. Vamos falar um pouquinho de controle social. Claro, importante. O controle social, ele é estigmatizado, né? Porque você vai num presídio, você vai ver que o legislador escolheu quem está lá dentro, né? Então, por exemplo, você não vê os presídios lotados do crime de colarinho branco. Verdade. O que você vê lá? São crimes como tráfico de drogas, Homicídio. que representam uma grande parcela, né, da população Sim. carcerária. Você vê homicídio, roubo. Então, esses crimes que já são estigmatizados para determinados cidadãos. Então, a gente vê que o legislador seleciona quem ele quer criminalizar. Né? E, doutora, foi muito interessante, né, e pertinente a sua fala, pelo menos na primeira e também na segunda relacionada à questão. Primeiramente, nós falamos sobre, você deixou muito bem claro sobre o que se trata a criminologia e agora falou sobre os pilares fundamentais desse tipo de estudo. E quem está acompanhando e é leigo na área e que já se atentou e já sabe o que é a criminologia, o que significa, queria saber de você em relação à importância da criminologia para a nossa sociedade, justamente por se tratar de um tópico ligado à área da justiça, do direito, e como nós dissemos aqui antes de poder começar nosso bate-papo, dá para poder perceber que é algo bem amplo, bem abrangente. Diante disso, qual a importância da criminologia para o contexto da sociedade? Então, a importância da criminologia para a sociedade é no sentido da criminologia fomentar as disciplinas do direito, né? É porque a criminologia é uma ciência interdisciplinar. Então, o direito penal, ele depende da criminologia, a psicologia depende, a criminologia depende da psicologia. Então, o legislador utiliza desses estudos, porque a criminologia, ela estuda o caso concreto, né? Quando acontece o crime, a quantidade de vezes que aquele crime ocorreu, para poder estar vendo a necessidade de legislar, criar um tipo penal sobre isso e fomentar o controle social. E, doutora, eu estou aqui do seu lado acompanhando toda a sua explicação relacionada a alguns tópicos da criminologia. Fiquei interessado e quero me tornar um mestre em criminologia. Quais são os passos, o que eu devo fazer, porque eu fiquei interessado. Como eu posso ser um dia Elizabeth Chaves relacionada à questão de ser uma mestra em criminologia? Então, você vai participar de uma seleção de mestrado, né, que acontece nas universidades e vai ser selecionados, né, dentro do critério de cada universidade. Sim. Eu, no caso, fui selecionada num mestrado, que na época que eu fui selecionada não tinha mestrado em criminologia no Brasil. Sim. E eu sempre me interessei muito. Aí eu fiz o meu mestrado em Montevidéu, no Uruguai, e foi muito legal porque foi um mestrado de intercâmbio, sim, né, com brasileiros, né, que iam para o Uruguai, para Montevidéu, para fazer o mestrado nas férias. Então foi muito interessante, tinha professores daqui do Brasil, professores espanhóis do Uruguai, então foi muito bacana. E só o fato de estar conhecendo outras pessoas de outras regiões do Brasil, a gente pôde trocar ideias, sim, como que é aplicado a lei, né, em cada região. E na prática acontecem muitas diferenças de interpretação culturais, né, no Nordeste, no, sim, Pará. Então, assim, é muito legal. No Sul. Então, eu tive a oportunidade de conviver com colegas que aplicam o direito em várias regiões do nosso país. E isso foi interessante. E eu acho que quem tem essa vontade é muito bacana, porque estudar
né, aprofundar na criminologia, abre um leque muito grande na mente, porque você vai entender como que acontece o mecanismo do direito, né, como que é estudado o criminoso, o crime, a vítima e o controle social. Muito interessante, né? Dá para poder ver o quanto que a criminologia é uma área bastante abrangente e fascinante, Sim. porque muitas das vezes nós que somos leigos e também quem acompanha e que é leigo nessa área, vê ali algum tipo de crime e, enfim, já vê a resolução do caso. E a criminologia, ela vem justamente para poder elucidar tudo que está relacionado ao caso, ao crime, e de fato dá para poder ver e acompanhar a importância da criminologia e principalmente você como uma mestre em criminologia. Doutora Elizabeth, muito obrigado por esse bate-papo, foi uma honra ter você aqui. Obrigado mesmo por essa verdadeira aula sobre criminologia, é um assunto muito importante e que eu tenho certeza que quem acompanhou pela tela da Superi TV e quem vai acompanhar também pelo YouTube vai ficar muito interessado, porque se trata de uma área muito abrangente e muito importante para os tempos atuais. Obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você voltar mais vezes. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo aqui e ressaltar também que a criminologia ajuda muito na investigação, que é um ponto que eu não retratei aqui, porque o nosso tempo é muito curto, né? Então, para aprofundar mesmo no estudo da criminologia, a gente teria que ter um tempo maior aqui, né, para estudar cada tipo, a criminologia, a vitimização, a criminalização primária, secundária, terciária, então tem muita coisa. Sim. Então a gente pode deixar também para uma outra claro, oportunidade de estar aprofundando certeza. mais, né, no caso. O convite já está feito. Obrigado mais uma vez, doutora Elizabeth. O Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que amanhã tem Cruzeiro, um jogo que pode ser histórico para a Raposa. Afinal de contas, caso vença a equipe do Vasco no Mineirão para um público de mais de 55 mil pessoas no Gigante da Pampulha, o Cruzeiro finalmente, depois de 3 temporadas, voltará para a elite do futebol brasileiro. Portanto, eu tenho certeza que você, torcedor celeste, já está contando as horas para a partida de amanhã contra a equipe do Vasco para ver um jogo histórico que, como eu disse, pode determinar o acesso da equipe da Toca da Raposa para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Galo tem essa semana toda de folga, de trabalho, porque no domingo tem o líder Palmeiras no Mineirão. Mas sobre isso vamos falar no decorrer desta semana. O Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!